Olá pessoal, professor Eduardo Lama falando mais uma vez com vocês. Hoje a gente vai trabalhar a formação do polígono de Willis, que caracterizará a distribuição arterial ou a territorialização dessas artérias para o cérebro. O polígono de Willis, ele é conhecido classicamente como a organização geométrica, ou seja, uma distribuição de artérias que tem uma geometria semelhante a uma formação poligonal. E essa distribuição poligonal, ela ocorre a nível interior no crânio, né? Ao redor de estruturas nobres do tecido nervoso. Mas para formar o polígono de Willis, é necessário que existam dois sistemas vasculares ou dois sistemas arteriais para que possamos constituir essas artérias. O primeiro deles é chamado de sistema carotídeo interno, que depende da artéria carótida para o início da sua formação. Então, o sistema carotídeo interno, ele inicia a partir da carótida comum, lembrando que ela ainda se bifurcará em artéria carótida externa e artéria carótida interna. Esta, em si, é a artéria que interessa para nós, para compor o sistema carotídeo interno, ou seja, a formação da artéria carótida interna, que seguirá ascendentemente, relativamente mais posterior no pescoço, ultrapassará uma abertura no crânio, né, na porção basilar do crânio, né, na porção basal do osso occipital, que é o canal carótico. Né? Então, a abertura pelo canal carótico permite a passagem da artéria carótida interna, descrevendo, né, uma sinuosidade na base do crânio até o seu término. Em contraposição, é necessária uma outra artéria que vai compor o sistema posterior do polígono de Willis, chamada de artéria vertebral. Tá? Então, a artéria vertebral é uma artéria que emerge das artérias subclávias, e essas artérias vertebrais seguirão ascendentemente pelo interior dos forames transversos ou forames transversários das vértebras cervicais. Então vejam que elas estão muito bem, a artéria em si está muito bem protegida, né, pelas formações ósseas, pelos processos ósseos dos processos transversos, mas no seu interior existe uma abertura, né, que é o forame transverso ou transversário, permitindo a ascendência da artéria vertebral. Essa artéria vertebral ela segue, passa por uma abertura no crânio muito bem conhecida por vocês, que é o forame magno, e essa artéria ela vai se distribuir tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, e na parte basal do crânio, internamente ao osso occipital, elas vão se unir formando a artéria basilar. Então esse conjunto, a artéria basilar e artérias vertebrais, compõem o sistema posterior de formação do polígono de Willis, chamado de sistema vértebro-basilar. Lembrando que o polígono de Willis ele depende da formação desses dois sistemas. Né? O sistema carotídeo interno, representado pela carótida interna, e o sistema vértebro-basilar, formado pela união das duas vertebrais na composição da artéria basilar. Então, fazendo essa análise, né, das duas artérias vertebrais, que nesta imagem praticamente já estão dentro do crânio, né, na porção basilar interna ou basal interna do osso occipital, as duas artérias basilares, as duas artérias vertebrais, elas vão se unir para formar a artéria basilar, né, seguindo unicamente por essa porção, né, basilar do osso occipital, correlacionando com o tronco cefálico. Essa artéria basilar, ela está se projetando anteriormente em relação à ponte, tá? Então, a artéria basilar, ela repousa sobre a ponte no tronco encefálico, ok? A primeira emergência da artéria basilar, ela é uma artéria que vai para o cerebelo, tá? Chamada de artéria basilar antero-inferior. O segundo ramo da artéria basilar, ele vai para o ouvido interno, ele vai para o labirinto, né? Chamado de artéria labiríntica. A maior extensão da artéria basilar, ela vai ser formada por pequenas artérias, chamadas artérias pontinas, que seguirão por fissuras ou fendas, que ficam localizadas na porção anterior da ponte. Então, a ponte do tronco cefálico ela vai ser formada por estriações, por regiões mais fissuradas, e essas artérias
esses ramos arteriais basilares, chamados de ramos pontínuos ou artérias pontínuas, elas vão seguir entremeando essas regiões de fissuras. A penúltima artéria que parte ou emerge da artéria basilar são as artérias cerebelares superiores. Então, as artérias cerebelares superiores seguem para irrigar a porção mais superior do cerebelo. Percebam que na formação da artéria basilar, nós comentamos a artéria cerebelar, né, anterior-inferior, que vai irrigar a porção inferior do cerebelo e mais anterior, a artéria cerebelar superior, que vai irrigar toda a região superior do cerebelo, mas ainda está faltando a região posterior do cerebelo, que vai ser irrigada pela artéria cerebelar posterior inferior. A artéria cerebelar posterior inferior, ela não se encontra nessa imagem. Por quê? Porque ela emerge das vertebrais. E na imagem nós não temos a visualização desta artéria. Tá ok? Mas saibam que a última artéria para o cerebelo, que é a artéria cerebelar posterior inferior, ela emerge de porções da artéria vertebral. Ao término da artéria basilar, encontra-se a formação de uma artéria cerebral importante, que é a artéria cerebral posterior. Então, a artéria cerebral posterior, ela diverge no término da artéria basilar, ela se bifurca, né, a artéria basilar, formando essas duas artérias cerebrais posteriores, e haverá uma comunicação do sistema vértebro-basilar com o sistema mais anterior do polígono de Willis, que é o sistema carotídeo interno. E essa comunicação ela vai ser feita por uma artéria comunicante, chamada artéria comunicante posterior. Então, a artéria comunicante posterior, ela comunica a artéria cerebral posterior com a artéria carótida interna. Tá ok? Aqui, então, observando a artéria carótida interna, ela formará a artéria cerebral média, uma outra artéria importante para o cérebro, e também formará, através de um ramo mais anterior, a artéria cerebral anterior. Então, a artéria cerebral anterior, ela emerge da carótida interna, semelhantemente à artéria cerebral média, seguindo mais frontalmente, em determinado ponto também sendo unida através de uma artéria comunicante, é a artéria comunicante anterior. E esse sistema ele acaba se fechando, formando uma imagem poligonal, denominada então de polígono de Willis, ou como mais atualmente é chamado de círculo arterial cerebral. Contextualizando essa formação arterial esquemática no cérebro, nós vamos observar a relação que as artérias vertebrais têm com o bulbo, ou seja, passando anteriormente ao bulbo. Nós vamos observar, partindo dessa artéria vertebral, um ramo mais lateralizado, que é a artéria cerebelar posterior inferior, que eu havia comentado anteriormente. A união das duas vertebrais, formando a artéria basilar. Observem que ela está repousando anteriormente na ponte, num sulco chamado sulco basilar, ou sulco da artéria basilar. Esse sulco é uma região caracteristicamente escavada na porção ventral da ponte, então a gente consegue observar isso em peças naturais. A artéria basilar, né, formando as suas ramificações laterais, que são as artérias pontínuas, a artéria cerebelar superior e a última formação arterial da artéria basilar, que é a artéria cerebral posterior. Você observa então que ela faz uma projeção posteriorizada, o lobo temporal não permite que a gente consiga visualizar, mas à medida que a gente vai dissecando esse lobo temporal, nós vamos observando a trajetória dos ramos da artéria cerebral posterior. A carótida interna, então a artéria carótida interna, formando a artéria cerebral média e também a artéria cerebral anterior. Observe que a artéria cerebral média ela segue profundamente em relação ao lobo temporal, e existe um sulco muito bem descrito nessa região, chamado sulco lateral. Logo, ramos da artéria cerebral média seguem profundamente ao sulco lateral. Observe que os ramos da artéria cerebral média, elas vão se projetando inferiormente e superiormente na face superolateral do cérebro, mas o ramo mais distal
da artéria cerebral média, ele não alcança, eu repito, ele não alcança a porção superior do encéfalo. A região superior do encéfalo, pela borda medial do encéfalo, ela vai ser irrigada por ramos que partem da artéria cerebral anterior, que é ramo da artéria carótida interna. Então, essa artéria carótida interna, ela se projeta, né? Ela emerge das duas carótidas internas e seguem profundamente a fissura longitudinal do cérebro, dando uma volta sobre a estrutura do corpo caloso, né? E havendo uma união entre essas duas cerebrais anteriores através da artéria comunicante anterior. Observe então que os seus ramos eles seguem irrigando a face medial encefálica e os ramos mais superiores ou mais distais superiores da artéria carótida, da artéria cerebral anterior, ela vai irrigar a porção superior encefálica. É muito importante você saber disso, porque existem neurônios relacionados à motricidade de membro superior, de membro inferior, de tronco, cabeça, né, pescoço, que estarão distribuídos na região do córtex motor, localizado no giro pré-central. Então, dependendo da área ao qual esse encéfalo não está mais recebendo sangue, seja pela artéria cerebral anterior, seja pela artéria cerebral média, o acometimento ele pode ser maior em membros superiores, maior em membros inferiores, né? Tendo uma distribuição equitativa entre membro superior e inferior. Tá? Então é importante você conhecer essa territorialização para poder correlacionar com os neurônios, respectivamente, que serão afetados. Observando uma imagem superolateral do encéfalo e a ramificação através da carótida interna, formando a artéria cerebral média, a gente observa esse prolongamento da artéria cerebral média passando profundamente no sulco lateral, e vários desses ramos vão estar irrigando o lobo da ínsula, que já foi comentado, um lobo importante, uma estrutura importante de composição do sistema límbico, né, do comportamento humano, né, de regulação do comportamento humano. Então, essa artéria cerebral média, ela ainda vai ter um estudo de segmentações, né, onde essa artéria é segmentada em aproximadamente 4 divisões, o segmento M1, M2, M3, M4. A ínsula praticamente vai ser irrigada pelo segundo segmento, ou segunda ramificação, chamado segmento M2. Essa distribuição da artéria cerebral média sai do plano profundo e alcança a superfície do cérebro, ou seja, a face superolateral externa desse cérebro, né? Formando uma artéria importante que vai para o sulco central. Lembre que o sulco central está separando o córtex motor do córtex sensitivo, o giro pré-central do giro pós-central. Então, essa artéria que segue pelos sulcos cerebrais, ou seja, o sulco cerebral em destaque, passa a ser o sulco central. O nome dessa artéria, então, é artéria sulcal central. Tá? Então, a artéria sulcal central segue pelo sulco central. Um outro ramo avança para o sulco pré-central, por isso chamado, então, de artéria sulcal pré-central. E um outro ramo segue posteriormente para o sulco pós-central, por isso chamada de artéria sulcal pós-central, que coincide com um ramo arterial que vai estar irrigando a parte mais anterior do córtex parietal, por isso também chamada de artéria parietal anterior. Tá? Nós vamos ter uma artéria parietal anterior e uma artéria parietal posterior. Os ramos mais anteriores da artéria cerebral média vão ser chamados de artéria sulcal pré-frontal, ou seja, irrigando através de seus vários ramos a região do córtex pré-frontal, isso por uma visualização externa, tá? A gente está considerando a região externa, e uma artéria mais basal, chamada de artéria de irrigação, né, dessa região mais inferior, que é a artéria órbito-frontal. Tá? Então, essa artéria de distribuição mais basilar, né, segue pela região orbital, dos giros orbitais, pela região frontal do encéfalo. Alguns desses ramos eles podem seguir mais posteriormente, né, contribuindo para a irrigação da região intermediária entre
córtex parietal e córtex occipital, inclusive o córtex temporal. Lembre que nessa região existe uma estrutura importante, né, chamada de giro angular, que é o giro correlacionado com a área de Wernicke, né? Então existe uma artéria ramo da cerebral média na sua região mais posterior, chamada de artéria angular, né? Ou um ramo arterial para o giro angular. Ok? E também distribuições que vão para a região do córtex temporal mais superficial ou mais externo, que é um ramo posterior temporal. Numa visualização superolateral, nós identificamos a distribuição da artéria cerebral média. Nesta imagem, nós temos uma visualização medial. Tá, ok? Então, nessa imagem medial, é observado, então, a distribuição da artéria carótida interna e a formação da artéria cerebral anterior, onde essa artéria cerebral anterior ela vai seguir, tá? Essa artéria cerebral anterior ela segue e vai dar uma volta em relação ao corpo caloso. Essa artéria de circulação ao redor do corpo caloso, ela vai ser chamada de artéria pericalosal, né, contornando a periferia do corpo caloso. E, anteriormente, nós vamos ter uma artéria que vai se distribuir para a região de lobo frontal, né, para o córtex pré-frontal de visualização medial, né, que é a artéria polar frontal. Então, a artéria polar frontal é ramo dessa artéria carótida, dessa artéria cerebral anterior, tá? Dessa artéria cerebral anterior, e vários outros ramos vão se distribuir pela região mais superior do giro frontal superior, né? Do lóbulo paracentral, né? Que são ramos da artéria pericalosal, tá? Essa artéria pericalosal também ela vai se continuar e formar um ramo que vai para a região irrigando o cúneo, ou melhor, o pré-cúneo da região do córtex parietal, né? Essa região cuneal, mais considerada pré-cuneal, né? Lembrem que a região de córtex interno parietal ela vai ser formada por uma área chamada pré-cúneo e a região occipital chamada de simplesmente cúneo, né? Então essa artéria ela vai ser considerada artéria pré-cuneal, formando ramos para irrigação do córtex parietal interno, considerado pré-cúneo, tá? E a artéria cerebral posterior é uma artéria que vai seguir posteriormente, o próprio nome dela já diz, né? Ela segue posteriormente, irriga essa região do lobo temporal inferior, através de seus ramos anteriores, ramos posteriores, né? E um grande ramo que se bifurca para irrigar extensivamente o córtex visual, tá? Que é o ramo parieto-occipital, e esta artéria importante que vai para a região occipital, irrigando os neurônios relacionados ao córtex visual primário, chamado de artéria calcarina. Então é muito importante o conhecimento desta artéria calcarina, que é ramo da artéria cerebral posterior. Ok, gente? Eu espero ter ajudado na orientação dessas principais artérias cerebrais e os seus ramos, e nós vamos continuar nossas discussões no laboratório morfofuncional. Até lá.